Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje teremos uma live super importante, super interessante aí, é o nosso segundo episódio aqui do nosso Café com Divã, Café no Divã. Sejam bem-vindos. Bom dia, Vitor, bom dia, Simone, bom dia, Marquinhos. Bom dia a todo mundo que está entrando aí, a Deise, bom dia Ivana, bom dia a todo mundo. Hoje nossa live vai ser muito interessante, eu tenho certeza que muita gente aí tem bastante curiosidade aí com relação a essa questão da alimentação nesses dias, né? Então, na semana passada a gente teve aqui com a gente o professor Max, que foi um cara que trouxe muito conhecimento legal aí nessa questão da preparação física, da importância dos exercícios e tudo mais. E hoje a gente vai trazer a Bia Lustosa. A Bia é uma nutricionista super importante, é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto, é professora lá na nossa faculdade, do curso de nutrição, lá da Faculdade Barretos. Então ela vai trazer muita coisa boa, muita coisa legal que vocês vão gostar. Né? Seja bom dia para todo mundo que está chegando aí agora. Vocês vão mandando as mensagens de vocês e aí eu vou lendo junto com ela. Bom, ela também já está pronta, eu já vou convidar ela aqui para a nossa live. Vou pedir para ela entrar lá na live com a gente. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Acho que ela ainda tá entrando aqui no nosso ao vivo para eu poder chamar ela, né, aqui para o nosso... Aí entrou, beleza, Bia? Bom dia. Deixa eu chamar você aqui para trocar essa ideia com a gente. Agora é só ela adicionar aí, aceitar. Deu sim, Bia. Agora você aceita aí, Bia. Tá entrando. Bom dia. Tô aqui, ó, amamentando. Obrigado do você ter aceitado o nosso convite, viu? Ah, obrigada a você pelo convite. Super gostoso. Acho que o pessoal tá aí, todo mundo com bastante interesse em saber, bastante coisa interessante que você tem aí para poder contribuir para a gente nesse momento, né? A gente está vivendo um momento É, tão único, né? Uma coisa tão diferente de tudo que a gente imaginava, né? E aí, de uma certa forma, nosso organismo ele começa a reagir, né, a tudo isso. E semana passada a gente trouxe um preparador físico, que é o Max, que é um grande amigo meu, e ele falou bastante sobre como que essa relação, né, que a gente tem do nosso físico com o nosso emocional e como fazer para a gente lidar bem com esse momento que a gente está passando. E aí, nada mais do que justo trazer você, né, para poder sentar aqui com a gente também e mostrar para a gente o quanto que essa questão voltei. a- E é legal trazer você para você poder mostrar também para as pessoas o quanto essa questão da alimentação também vai interferir, que vai ajudar a gente a poder lidar melhor com tudo isso que a gente tem vivido nesse momento, né? Com certeza. A gente muitas vezes por nervosismo, por ansiedade, por preocupação, desconta comendo, né? Ou não comendo, ou perdendo o Exatamente, apetite também. é verdade. Mas, de um modo geral, é mais comum a compulsão alimentar, né?
a ansiedade, e é isso que eu queria abordar um pouquinho aqui na nossa conversa. Legal, Sobre como essa compulsão, na verdade, não resolve os problemas que a gente está vivendo, né? Na verdade, só traz mais problemas. Então, por exemplo, quem tem diabetes, problemas na tireoide ou mesmo colesterol alterado, como que essas pessoas estão prejudicando a própria saúde, né? E eu falo assim, a gente tem um centro, que é um centro do prazer no sistema nervoso central, né? É um centro hedônico que a gente fala. E a gente tem a fome hedônica, né? Que é totalmente diferente da fome fisiológica. Quando a gente está com fome... não, é super legal, na verdade. Só que todo mundo faz isso. Quando a gente está com fome, vamos supor que você, João, você gosta de jiló? Você gosta? Não? Bom, eu amo, mas vamos pensar então no seu exemplo. Você não gosta de jiló. Você gosta de chocolate? Então. Vamos deixar o João 3 dias sem alimentação nenhuma, sem café, sem almoço, sem janta, sem nada, 3 dias sem comer. Aí a gente vai colocar um prato de jiló na sua frente, refogadinho, e você vai comer muito. Você vai achar a melhor coisa do mundo, porque você vai estar morrendo de fome. Essa é a fome fisiológica. Quando a gente chega em casa e a gente não se organizou, não se programou na nossa compra semanal ou mensal, a gente come o que tem em casa, né? Porque a gente está com muita fome. Sim. A fome hedônica já está relacionada ao prazer. Então você pensa assim, nossa, eu tô sem trabalhar, aí hoje o dia foi muito duro, aí eu tô muito preocupado, aí eu mereço tomar uma cerveja. Eu mereço comer uma caixa de chocolate, que é o que você disse que gosta de comer. Né? Tem gente que vai pedir a pizza, vai pedir o lanche. Então, a fome hedônica ela está relacionada com uma compensação. É como se a gente pensasse assim, eu mereço isso, eu mereço comer isso, eu mereço beber isso, né? Sem pensar nas consequências, que geralmente acarretam a nossa saúde, o nosso bem-estar. Né? E nessa época de quarentena, o que acontece? Geralmente, a gente associa essa fome hedônica mais de final de semana ou em algum dia assim que a gente realmente passou um dia muito difícil. Mas agora na quarentena, a gente dentro de casa, preocupado com as finanças, com a educação dos filhos, com a alfabetização, com o governo, né? Com muita coisa que está acontecendo, com pessoas morrendo, que são próximas, muitas vezes, do nosso convívio. Enfim, com a situação do mundo, né? Aí a gente está transferindo essa fome hedônica para o dia a dia, para todo dia. E aí entra o poder do hábito, né? Então, o que muitas pessoas têm feito? Assistindo muita televisão, por exemplo. Muito filme, muitos programas, né? E geralmente, fim de semana, quando a gente vai fazer isso, a gente come pipoca, o chocolate, pega um refrigerante, uma pizza, faz uma comida mais elaborada, alguma coisa assim do tipo. Quando você fala elaborada, é tipo uma gordurosa, né? Com molhos e queijos e tudo mais, né? Não é aquela comidinha simples, grelhadinha, cozidinha, só, né? É sempre com mais coisa. Então, acaba que com isso você ingere uma densidade calórica muito maior todos os dias e muitas vezes durante o dia todo. Você quer ocupar seus filhos. Vamos supor, você, João, quer pegar seus 2 filhos, vamos para a cozinha. Vai fazer bolo com eles, biscoito, pão, vai ocupar, né? Só que você vai comer tudo isso junto com eles, né? Sim, com certeza. Então, é o que tem acontecido muito nessa quarentena. Aí eu quero até sua opinião também, para a gente trazer realmente à tona essa questão de, será que comer vai resolver meu problema? Pois é, né? Ô, Bia, Vai sanar minha preocupação? você sabe que na semana passada, quando o Max estava aqui conversando com a gente, surgiu algumas questões relacionadas a isso, né? Porque as pessoas acaba sendo intrínseco essa questão da questão da preparação física com a alimentação também, né?
E aí uma das pessoas pegou fez um comentário lá assim do tipo, nossa, eu bebo uma latinha de mouse beer todo dia, né? Como faço para perder a barriguinha de chopp? Aí o Max virou e Ah, falou o seguinte, para de beber o chopp. para Não de tem beber o jeito, chopp, né? exato. Porque se você É continuar simples assim, fazendo, não é? Mas agora, quando a gente. gente fala da questão da psicologia nisso, né? A gente entende o quanto que as pessoas usam a alimentação como compensatório, né? Então, o É o sofrimento é poder do tão hábito grande, também, né? não é? Sim, o hábito. Mas eu acho que intensifica muito agora, nesse momento, por conta da quantidade de negatividade que a gente está envolto, não é? Então, de repente, a gente está ali o dia inteiro, desde quando acorda. As pessoas. Eu fiz até uma analogia esses dias que parece que a pessoa, quando acorda, ela pega do lado uma mochila muito pesada e já põe nas costas e vai passar o dia inteiro com isso. Chega no final do dia, tira, querem deitar e dormir, porque acordar, já vai ter o problema da escola. Acabou a escola, tem o problema da alimentação. Acabou a alimentação, tem os problemas da televisão só trazendo negatividade. Nossa, Né? tá Então, terrível. eu até brinquei com o Max, né, e ele até deu risada e ele falou o seguinte, que parece que a gente já, para as pessoas que são ansiosas, assim, né, é como se a gente já tivesse tido o Covid umas 8, 9 vezes já, porque a gente vive sentindo os sintomas durante esse tempo, né? De repente a gente sente um É, dia falta de ar, mas é a ansiedade que está ali presente. é. Aí a pessoa fica tão mal que ela abre o armário, por exemplo, tem lá uma barra de chocolate. Eu não tenho feito isso não, tá, Bia? Porque na verdade eu tenho intolerância à lactose, então eu evito, né? Eu tenho vontade, mas eu É. entendo que isso pode me trazer umas consequências piores. Mas aí eu vou lá, Exato. né? Eu acho que isso Abro. é uma fala sábia, é uma fala sábia, a gente pesar os prós e os contras, né? Ação e reação, né? Mas você sabe É que saber dessa consequência. as pessoas ficam aí. É difícil, né, de lidar com essas. Porque a gordura te traz muito prazer, Ela é muito palatável, ela né, é por muito ela ser muito palatável. palatável, né? De repente é igual assim. Aí junta a gordura com açúcar, né? Aí ferrou, né? Ou mesmo não só o açúcar, mas o carboidrato. Deixa eu ver o que a Thaís está falando. O segredo é não ter para não atacar. É uma boa Exatamente. estratégia também, É né? Então verdade, eu Thaís. sempre falo assim, quem é compulsivo, né, é uma pessoa muito dopaminérgica. Dopamina é um neurotransmissor que faz a gente querer cada vez mais para ter aquele efeito compensatório. Então eu vou Sim. dar um exemplo. Vamos supor que eu comece a aprender a surfar hoje. Aí eu pego uma marolinha e fico, nossa, que demais, né? Aí, Sim. conforme o tempo vai passando, eu preciso pegar uma onda gigante lá em Nazaré, em Portugal, para sentir a mesma sensação de prazer e de compensação. Então, é, uma pessoa que é compulsiva, ela não pode ter em casa, porque senão cada vez ela tem que comer mais daquilo para sentir o mesmo efeito de prazer. Então, ou bebida que seja, né? Então, às vezes a pessoa bebia só o final de semana, agora ela bebe todos os dias. Então, a gente tentar se conhecer, fazer essa análise para não deixar a mente boicotar o nosso Sim. próprio comportamento, né? Uhum. Então, não, eu sou compulsivo, então é melhor não ter, é melhor eu não fazer. Se me deu a vontade de comer o chocolate, eu vou lá, compro um bombom, ou uma barra pequena, divido com todo mundo da minha casa, todo mundo come um pouquinho, porque isso faz parte da vida, né? A gente também comer coisas gostosas e pronto. E eu sempre falo para o paciente, né, para os amigos, familiares, pensarem assim: se a gente está fazendo da exceção uma regra, o problema não é a exceção, não é Sim. você comer ou beber no carnaval, no Natal, no aniversário, num casamento. Ou realmente quando tem algo para comemorar de especial. É quando você faz da exceção algo sistematizado. Não, só 2, 3 vezes na semana que eu bebo ou que eu como. Gente, isso é muito. Você deixou essa exceção frequente. Pois é. Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer para não cair nesse erro de associar um problema ou a solução de um problema com um alimento específico. Isso não existe.
Eu acho Você que comer isso ou é... deixar de comer não vai resolver o seu problema. Na verdade, vai gerar mais ansiedade. Para você deixar de ser ansioso ou compulsivo com relação a alguma situação, é pegar o boi pelo chifre e resolver a situação, né? Pois é. Agora, se trata, por exemplo, de um comerciante que está muito preocupado com essa situação do Covid, porque não pode abrir o seu negócio para vender e sustentar a sua família, por exemplo, é a gente também entender que algumas situações não estão sob o nosso controle. E aí a gente tentar uma via alternativa, né, para resolver esse problema. Então eu vou tentar fazer um sanduíche para vender, eu vou tentar ser Uber, eu vou tentar outras coisas, Sim. né? Você Então é sabe que isso buscar que vias alternativas. Comer não vai solucionar, né? E aí você só vai falou. aumentar outros problemas de saúde, que é o que a gente estava falando. Tá aumentando, por exemplo, as taxas de cardiopatas, de infartos, e que as pessoas estão sem fazer exercício e estão comendo e bebendo muito mais. E muito mais preocupadas, e nervosas, e ansiosas, e por aí vai. Fumando mais, muitas vezes também. Então a compulsão não é só com comida, né? Sim, pois é. Você falou uma coisa que eu achei fundamental, essa questão da associação, né? As pessoas associam as situações. Então, como eu não estou bem e não sei resolver esse problema, eu como ou eu bebo, né? E aí tem uma vertente filosófica, né? Que se chama estoicismo, Ou come, ou bebe, ou fuma, ou né? dorme. Tem gente que só dorme, toma remédio para dormir, É né? verdade. Tem uma vertente filosófica, se chama estoicismo, que ele fala exatamente o seguinte, eu só tenho poder em cima daquilo que eu tenho controle. Daquilo que eu não tenho controle, não adianta eu me preocupar porque eu não vou conseguir resolver, né? Então eu acho que isso que é Exato, olha que importante, fala maravilhosa. né? Ô Bia, tem um monte de gente Oh, aí aparecendo, te falando oi, bom dia. Eu tô vendo assim, né, o quanto que bom dia para todo mundo. essa nutri é querida aí pelas pessoas, né? Você sabe Obrigada. que eu tive aí durante a semana bastante elogios por estar trazendo você aqui para bater um papo com a gente, sabe? E Eu fico então feliz. como para mim, os comentários só tá vindo para o WhatsApp se tem perguntas, então o pessoal já pode ir mandando perguntas, porque aí vem para o WhatsApp e eu faço essas perguntas aí para você. Mas eu tenho algumas perguntas que as pessoas fizeram aí durante a semana, tá? E aí a gente Pode falar, pode vamos lá. ir direcionando, né, o nosso É, papo aí, né? Tivemos elogios, inclusive, né? A Ivana, ela disse o seguinte, que ela vai carregar essa tua, não sei se você lembra da tua paciente Ivana, ela falou, ela vai carregar as suas lembro. dicas que você deu para ela pro resto da vida, sabe? Que são coisas Ai, assim que que para ela foi linda. super importante. E aí eu vejo aqui nos comentáriozinhos aqui, antes, né? Bom dia para todo mundo, que eu não falei bom dia, que está chegando aí. Né? Eu estou feliz pra Bom caramba dia. com a presença da Bia, a gente está com uma visualização muito legal aqui. Hoje a gente está só no Instagram, mas depois a gente vai disponibilizar esse vídeo também no Facebook, também no YouTube, para aqueles que não vieram aqui hoje. Então, pessoal, o papo está muito legal, vão compartilhando aí para os seus amigos, vão marcando as pessoas para que elas venham aqui assistir a gente, tá? Não A é? Daisy, dicas valiosas desde a escovação dos dentes. Pois é, não é, Deise? Olha lá, ela é top. Então, eu peço até desculpa É, para todo mundo, porque aqui no Insta, os comentários, para mim, vão aparecendo só de dois em dois, porque são bem, por conta da gente estar dividindo a tela, então passa muito rápido. Mas as perguntas eu vou estar focando, tá, pessoal? Então, bom dia para todo mundo aí. Teve eu e o uma... Miguel Fala. estamos dando bom dia. Eu Ah, e o o Miguel estamos dando bom Miguel dia, tá estamos aí, aqui né? mamando. Ele tá aí mamando? Legal, isso que é legal, né? É essa participatividade, não é? A gente pega e traz até o filhotinho aqui para poder. Os meus saíram um pouquinho com a mãe para dar uma volta. Ai, que delícia. Pegar um sol, né? Miguel Precisa, estava né? pegando um solzinho. Ai, aliás, João, olha que dica legal. Fala Posso aí. aproveitar o link antes de você Lógico, fazer a pergunta? lógico. O sol agora, gente, é muito importante. Muito, muito. Saudade também, Malu. É muito importante porque a vitamina D é fundamental, fundamental, para a gente produzir uma enzima que converte o triptofano, que é um aminoácido, em serotonina, que é o nosso neurotransmissor de paz e amor. Que legal.
né? Então, nessa época de muita ansiedade, de muita preocupação, a gente tem que estar com a serotonina boa. Por isso também, João, que muita gente ataca a comida. Porque comer dá essa sensação de plenitude, de paz e amor, especialmente carboidratos doces. Mas carboidratos, de modo geral, faz isso, né? Uhum. Então, não pode faltar vitamina D. Por essa razão muito importante, e até pelo próprio sistema imunológico, que Uhum. depende da vitamina D para a gente ter umas célulazinhas específicas, células T específicas mais ativadas. Então, nessa época de Covid, na verdade, o ideal é a gente, todo mundo ter contato com o vírus, mas não necessariamente ficar ruim, manifestá-lo da sua forma mais grave, certo? Uhum. Então, Uhum. para a gente criar essa imunidade, a gente precisa realmente ter o contato. Mas para a gente não ficar ruim, não internar, além de vários outros fatores, o sistema imune tem que estar em dia. E a vitamina D participa disso. Então, sempre que possível, pessoal, todo mundo, vamos tomar um pouquinho de sol. O melhor sol, agora a minha dermatologista vai ficar muito brava comigo, a Cris Monteiro, é o pior sol para a pele. O melhor sol para fazer vitamina D é aquele sol ali das 11 às 3 horas da tarde. Só que, gente, você pode proteger a mão, o rosto, onde fica sempre mais exposto, e pegar um sol na canela, Ah, né? legal. Levanta um pouquinho, pega nas costas, levanta no outro dia, você pega na barriga. E ali você vai mantendo sua vitamina D legal para tentar ajudar a gente a ter níveis mais adequados de serotonina, E tem algum tá? tempo, A mais ou outra, menos? 15 minutinhos, 20 minutinhos por dia desse sol ruim. Tá. Se for o sol bom, das 8 horas da manhã, você pode ficar um pouco mais. Só que lembra sempre de proteger aonde a gente sempre fica mais exposto desde bebezinho, que é o rosto, pescoço, colo, as mãos. Aí tenta pegar onde geralmente fica coberto por roupa, né? Isso é uma dica legal, tá? Tá. Uhum. E sobre isso que você está falando, teve uma pergunta nessa semana. Então, a Jéssica não, a Paula. Paula M, algum alimento especial ou alguma alimentação especial que vai ajudar na produção dos anticorpos? Sim, com certeza. Então, se a gente for pensar em alimentos ricos em zinco, por exemplo, as carnes, se a gente for pensar em algumas sementinhas de abóbora, girassol, castanhas, né, as oleaginosas, castanha de caju, do Pará, nozes, amêndoa, são alimentos importantes, tá? Uhum. Para ajudar a gente agora nesse momento, tanto por serem fontes de triptofano, quanto por serem fontes de alguns minerais importantes para o sistema imunológico. Também, alimentos fontes de ômega 3. Então, a chia, a linhaça e o próprio óleo de peixe, né? A cápsula ali. A sardinha, que é uma fonte natural de ômega 3. E tem um perfil de aminoácidos interessantes também para a gente fazer esses neurotransmissores. Então, o cogumelo, os cogumelos, shiitake, shimeji, cogumelo de Paris, eles também são legais para o sistema imunológico. Uhum. Então, acho que. E outra, vitamina C, né? Não pode faltar. E na nossa cabeça, a gente acha que a laranja ou os cítricos, né, são os que mais têm vitamina C. E não são. Então, acerola, caju, tem muita vitamina Olha C. só. Uhum. Camu-camu. Já ouviram falar de camu-camu? É uma frutinha do Amazonas, cor-de-rosa. A gente não acha aqui. Então, a gente acha lá em pó, nessas lojas de produtos naturais. Uma colherzinha de chá dela tem vitamina C mais do que a gente precisa para um dia inteiro, Olha só. né? Então, o kiwi tem bastante, a goiaba vermelha tem muita vitamina C. Todas essas frutas que eu falei têm mais vitamina C do que a laranja, do que o limão, A gente é tá? muito mal Então, educado nesse sentido, né? A gente não tem uma educação formal no sentido de achar que a vitamina C a gente também encontra em todos esses outros alimentos, né? em Na nossa cabeça todos sempre é a esses laranja, né? Olha, pensou em vitamina é a C, você laranja. pensa em laranja. Vamos fazer um suco de laranja, né? Mas eu falo muito que a gente se comporta como todos os animais, é aquele comportamento de manada. Um faz e o outro copia, né? Sendo que não era para ser assim. A gente tem um HP aqui, né? Um processador aqui muito bom. Então a gente tem que sempre tentar refletir se o que a gente está Isso. fazendo
é legal ou não, por que que eu estou fazendo isso, por que que eu não estou fazendo, será que eu estou É copiando alguém, nessa fase mais do que repetindo nunca, né? algo que eu ouvi, né? Hã? Nessa fase mais do que nunca, porque o que tem de correntes de WhatsApp dizendo, olha, bate o alho com a cebola e com não Ai, sei o alho é quê. ótimo. Alho é Alho ótimo. é Ah, ótimo. acabei falando uma Alho é boa, então. ótimo. Uma Né? boa. Aí põe um pouco de laranja e Coca-Cola, mistura tudo e toma, que isso vai acabar com o Covid, né? Então, e as pessoas acabam reproduzindo, né? Porque o senso comum faz com que a gente tenha esse comportamento de manada, né? De repente eu pego, olho para isso daí e falo, não, se todo mundo está falando e se está no meu WhatsApp é porque é verdade, né? Exato, e não é bem assim. Mas o alho é ótimo. Só que a gente aproveita mais as propriedades do alho, João, quando a gente ingere ele cru, Olha só, principalmente com o miolo, tá? O olha só. miolinho do alho. Inclusive uma Então eu boa. falo que o molho pesto é um molho pesto com massa, com franguinho, com legume, tá? Tá. Ou você picar bastante, vários alhos e colocar dentro de um azeite e deixar aquilo ir curtindo. Você Ah, olha aproveita aí, também bem gente. as propriedades. Quanta dica boa, né? Eu recebi um aviso aqui que a gente também está ao vivo no Facebook, tá, pessoal? Quem tiver aí no Doutor Psicólogo, Bom, pode, e quem não tem Instagram e vocês conhecem pessoas que não têm Instagram, pode avisar, olha, estamos no Doutor Psicólogo lá também, no ao vivo também, tá? Então pede pro pessoal entrar que não tem Instagram, que tem Facebook, para ir lá para assistir a gente. Olha quanta dica boa, gente. Então hoje vai ter muita coisa boa para vocês fazerem no almoço, né, Bia? ó, alho, vitamina D, Pois é, fontes de zinco, pois é. Ó, vitamina ó, C, ó quanta coisa, vitamina C, a gente já falou várias dicas legais aqui, tem muita, né? e Não vamos só ter mais, né? pensando no sistema imunológico, mas pensando também no triptofano, né? Para a É gente ter verdade. a serotonina legal, tentar Ó, a dar Olga uma Camargo, acalmada. a Olga tá falando o seguinte, hummus, grão de bico batido com alho. Nossa, perfeito. Fora que o hummus, né, o grão de bico, ele é ótimo para a gente produzir a serotonina. Ah lá, que legal. Aí junta as propriedades aí, ó, é um Que super bom, alimento, né? que bom, tá Eu vendo, falo que eu Olga? adoro Isso aí. bico. O feijão é uma leguminosa ótima, mas a gente só consegue comer no almoço e no jantar, né? Especialmente se a gente combinar com arroz. Tem Sim, gente que não gosta de comer o feijão sem arroz. verdade. Eu acho o grão de bico muito versátil, porque você pode comer ele também no almoço e no jantar, na forma de uma salada, por exemplo, mas você pode fazer o hummus e comer no café da manhã, no lanche, né? Em várias outras refeições. Pois é, pois é. Eu gosto bastante disso aí também. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui que mandaram ao vivo pra gente. A Luciana Marcondes. Bom dia, Lu. Comer frutas, verduras e legumes também engordam. Isso é mito ou é verdade? Ah, difícil alguém engordar comendo alface ou couve, né? Pois é, né? Chuchu. Mas assim, as coisas todas têm porcionamento, né? Se a gente comer muitas vezes folhas e legumes demais, você pode, de repente, vir a soltar, acelerar o seu trânsito intestinal, né? Se você comer de menos, pode ser que você fique constipada, ressecada, mas existem casos e casos, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela já teve um câncer no reto, colo, ela teve que retirar, enfim. Então, se ela come muita coisa residual com fibra, para ela não é bom. Então, isso é muito individualizado, né? Agora, as frutas com certeza têm porcionamento. Tem paciente meu que chegou na consulta já fazendo baciada de fruta, né? À noite senta para ver televisão com uma bacia cheia de fruta. Não é assim, né? A banana tem quantidade, a melancia tem quantidade. Então, se comer demais pode favorecer sim o ganho de peso. Pois é. Ó, a Joyce Guimarães, mandou aí durante a semana. Ela perguntou assim: como conseguir ficar na dieta alimentar feita pela nutricionista no final de semana?
Eu acho que é aquela dica que eu dei anteriormente. É a gente pensar que não pode fazer da exceção uma regra. E final de semana é um dia comum e normal para o nosso organismo. Então, se você precisa tomar, por exemplo, 2 litros de água por dia, vamos supor, tá? Cada um tem a sua demanda, mas vamos supor que você precisa de 2 litros de água, João. De segunda a sexta você toma muito bem. De sábado e domingo você não toma. Seu organismo vai sofrer a falta da hidratação todo final de semana. Aí você precisa comer X gramas de proteína por dia. Mas de final de semana, você não ingere essa quantidade de proteína. Dentro de um mês, ao final de um ano, isso tem um peso. É Uhum. isso que a gente sempre tem que lembrar. Então, se 2 dias na semana eu faço coisas erradas, vezes 4 semanas dá 8 dias, vezes 12 meses dá o quê? 64? Acho que, não sei. Estou fazendo as contas rápidas aqui. Pô. Mas acho que enfim, é um número grande. Então, se a gente for ver, é importante de final de semana a gente manter ao máximo a nossa alimentação como uma rotina comum. Não deixar a mente boicotada, tipo, hoje é sábado, hoje é domingo, hoje eu posso. Não. O corpo precisa do que ele precisa. Então, primeiro a gente faz o que precisa, para depois, muitas vezes, a gente poder fazer o que gosta. Né? As pessoas mais de idade, mais antigas, às vezes falam assim: ai, minha filha, aproveita, come tudo que você puder agora, porque depois você não vai poder mais comer. É justamente o contrário. Se a gente souber, se a gente tiver assim, bastante critério e bom senso nas nossas escolhas, a gente vai poder comer o doce, o pão, a cervejinha, para sempre, né? Verdade. Sim. É saber fazer essas escolhas. Então, eu penso assim, crie uma rotina normal no final de semana. É muito importante, mesmo nesses tempos de Covid, quarentena, presos dentro de casa, a gente ter rotina. Acordar no horário, dormir no horário, tomar o nosso banho naquele horário que a gente está acostumado, fazer a leitura, o estudo, tentar manter a rotina. Isso favorece com que a gente siga a alimentação no final de semana. Legal. Ô, Bia, seguindo o que você está falando, é preferível que a pessoa tenha. Eu já ouvi falar isso, algumas pessoas falando isso, né, do comportamento de manada. Aí você só reforça se é verdade ou não, o que é bom Tá, e que não é nisso. Mas já ouvi assim, tá bom. é importante, não tem problema ter um dia do lixo. É melhor ter um dia do lixo ou que isso seja fracionado na semana, por exemplo. É melhor que aquele cara chega no sábado e toma 10 latinhas 10. de cerveja, ou é melhor que ele tome um pouquinho durante a semana? Como que é isso? Não, não, não. Primeiro que eu não gosto desse termo dia de lixo. Veja bem, você merece lixo? Eu não mereço Pois lixo. é, lógico, verdade. Uhum. Eu já acho que começa aí, né? Uhum. Você ter uma refeição do seu final de semana. Uma refeição. Que você se permita comer algo que você gosta muito, ou beber algo que você gosta muito, num ritual ali familiar. Ou mesmo com você, sozinho, num momento seu, que você separou para você se curtir, eu acho que não Uhum. tem problema nenhum. Agora, Tá. você fazer do dia inteiro, 24 horas, comendo coisas que vão te dar azia, dor de cabeça, diarreia ou constipação, ou sobrecarregar o seu fígado, o funcionamento do seu organismo, isso não é bacana. Mas é bem verdade também, João, que restrição demais também gera compulsão demais. Então, Perfeito. você Era ter isso que eu aquela queria coisa na mente. conversar. Boa. Então você ter aquela coisa na mente de que aí não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Poxa vida, será que não pode mesmo? Então, água mole e pedra dura, sabe? Tanto bate até que fura. Vamos com calma, com andor. Uhum. Então, se chega uma pessoa que ama chocolate, come todos os dias aquele chocolate bem porcaria, vamos fazer um processo com essa pessoa, devagar, respeitando o tempo de cada um, com paciência. Então, se ela come um chocolate bem vagabundinho, cheio de açúcar, vamos trocar por um chocolate um pouco melhor. Começa do começo. 70%, 75%. Beleza, conseguiu trocar? Agora vamos limitar essa quantidade para uma fileirinha?
comeu a fileirinha. Agora vamos tentar trocar para o 80%, 85%? É mais forte. A pessoa não vai comer uma fileirinha, vai comer 2 quadradinhos. Uhum. Agora vamos tentar deixar esse chocolate para quando você estiver morrendo de saudade de comer, de vontade de comer. Às vezes vai dar numa quarta-feira, às vezes vai dar na sua TPM, né? Mulher tem isso. Às vezes vai dar de fim de semana realmente. Então, é ir devagarzinho, criando hábitos, desfazendo hábitos e criando novos hábitos. Para Essa isso a questão gente do precisa hábito é ter, importante, né? então para isso a gente precisa ter disciplina, tá? Então, se ficar no começo restringindo demais, com certeza vai gerar uma compulsão. Eu não vou falar nem de fim de semana, mas às vezes vai vir essa compulsão assim, em momentos como esse que a gente está vivendo. Todo mundo tem e vai vir a ter muitos problemas e desafios na vida, né? Com certeza. E, e algumas pessoas vão desencadear a compulsão justamente nesses momentos. Então, essa é o grande desafio da gente se conhecer. Deixa eu ver o que a Thaís está falando. Lembra da minha briga para tomar café sem açúcar? Hoje eu não consigo mais tomar com açúcar, É. exatamente. A gente vai fazendo desmame, né, e aprendendo a comer o alimento. O café é amargo, né? Então eu sempre falo isso para todo mundo que ama comer doce. Lá na língua, Papai do Céu colocou no nosso paladar 5 sabores: azedo, amargo, doce, salgado e o sabor umami, que é o sabor do leite materno. Então, se a gente, tudo, desde criança, a gente cresce com esse hábito de só ser salgado ou doce, nada pode ser azedo nem amargo, é difícil realmente para o nosso paladar, com 50 anos, né, de idade, você mudar assim. Pois é. Vai devagar, mudando. E para aqueles que estão começando, por exemplo, a introdução alimentar dos seus filhotes, já vai deixando a criança aprender Isso é que é o importante, azedo, né? que é o amargo. Exatamente. Você Né? E isso tocou no. ajuda muito nesses momentos de compulsão, desculpa, nesses momentos de problemas que geram compulsão e ansiedade. Você A tocou num gente. ponto importantíssimo aí. Eu vejo, como a gente. Você não, porque você é nutricionista e tal, você tem propriedade para dizer isso, mas como eu não sou nutricionista, né? Mas eu vejo os avós, né? Principalmente o pessoal mais antigo, a criança nunca comeu um chocolate na vida, por exemplo, né? E aí, de repente, a mãe ou alguém está comendo perto da criança. E é natural que a criança olhe para aquilo e queira pegar ou comer, porque é um comportamento assim, olha, está comendo, não é? E o fato de estar comendo, ela traz recordações dela, mas não que ela quer o chocolate. Se você der qualquer outra coisa na mão, ela vai comer do mesmo jeito, né? E as avós ficam, né? Os avós, principalmente as avós. Ai, tadinho, tá morrendo de fome. Isso aí vai dar verme na Tadinho. criança, não é? Tadinho, olha a cara da. Ai, só põe na linguinha dele para saber o gosto, não é? Como se estivesse sofrendo Exatamente. demais porque não está tendo contato com aquele alimento, né? É ruim, né? Exato. Gente, tadinho é criancinha que não tem o que comer. Não É. uma criança que está com aquela fartura na mesa, né? E eu sempre falo, a gente não sente falta do que não teve. Eu nunca tive uma Ferrari na minha vida, nem milhões na minha conta bancária. Então, assim, por mais que eu acho que isso deva ser sensacional, Pois eu não é. sofro de algo que eu nunca experienciei, né? Então, se você não der isso para a criança ali, ela não sabe o porquê, né? De Pois tudo é. isso. Agora, uma coisa muito legal que você falou são desses momentos e dessas memórias. É muito injusto isso também com a gente, porque desde criança, João, qual que é o momento feliz que junta todo mundo, os amiguinhos, a família, que a gente canta Alimentação, parabéns? pois é. Uhum. O que tem lá na mesa? Brigadeiro, beijinho, bolo, bala de coco, refrigerante. Verdade. Ninguém canta parabéns para você com um prato de rúcula, chicória, né, e o jiló. Ó, ontem foi aniversário da Cris. Poxa, eu tinha que ter feito essa live ontem, porque aí, ao invés de, sei lá, ter um bolo para ela, eu podia ter feito um belo de um prato de alface com rúcula. Ia ser mais barato e ia ser mais saudável para ela. Obrigado pela dica, Bia. Viu?
Eu falo que o sistema da criança é muito simples. Como se fosse um MS-DOS de computador. É um sistema muito simples. Não tem nada de software, disso, daquilo. Se tá todo mundo feliz, almoçando, tudo que tá ali na mesa, ela vai tendo o exemplo de que, pô, comer é legal. A rúcula é ardida, mas é bom. Olha, eu tô aqui com minha família, tá todo mundo comendo. A criança, ela faz isso assim, né, de forma associativa. Agora, se na hora do almoço é um tormento, tem que comer! Esse negócio, se você não comer, você não vai ganhar a sobremesa. Qual que é o prêmio da brincadeira? O prêmio é a sobremesa. Então, a parte boa é justamente a sobremesa. E não o alimento que está ali no teu prato naquele momento, né? É. E muito dessa associação que a gente faz com os problemas que a gente está vivendo agora, em comer o doce ou em comer um lanche, é justamente essa coisa cultural que vem nos acompanhando desde sempre. Por quê? Se você fizer o que é difícil, eu te dou algo compensatório, que geralmente é a bala, ou pirulito, ou doce, ou a pizza, né, o lanche, e por aí vai. Então, realmente a gente ter senso crítico para quebrar um pouco esse hábito, essa coisa cultural também nossa, dos brasileiros, e começar sempre a se organizar semanalmente no supermercado para encarar as refeições todas de forma muito organizada e planejada, inclusive de final de semana, e Uhum. entrar naquele quesito que você colocou de pegar uma refeição, de repente, no fim de semana ou durante a semana, para fazer algo diferente, algo que agrade a todo mundo. Vamos fazer uma sessão de pipoca aqui, assistir filme, né? E Sim. dar poder de escolha para os seus filhos, já que a criançada está toda em casa, dá a opção de escolha para eles dentro do que você sabe que é bom. Então, por exemplo, ao invés de dar a opção, você quer suco ou refrigerante? Você pode dar a opção, você quer suco de laranja, abacaxi ou um suco verde, por exemplo. Você dá poder de escolha para a criança dentro do que você sabe que é bacana. E você coloca a criança para participar, às vezes para ajudar na compra, ajudar a confeccionar, a produzir aquela refeição. Porque tudo que eu faço tem um valor mais agregado, né? Quando a criança participa da produção de um bolo, de um suco, ela quer que você experimente, ela fala, fui eu que fiz, ela se sente importante também. Verdade. Então, eu acho que isso é uma dica, assim, valiosa, né? Sim, Então, legal. Ô, Bia, o pessoal tá oh, perguntando um monte de coisa e às vezes eu só não te perguntei antes para não cortar, é, porque eu acho que tava muito bom esse assunto aí, mas uma pergunta, por exemplo, assim, a Malu Carvalho disse o seguinte: o limão ajuda mesmo a emagrecer? É verdade isso? olha, se for, a gente pode patentear e ficar milionário. Eu vou vender lá para os americanos, para a quantidade de obeso que existe lá. Não é bem assim, tá? A obesidade é uma doença multifatorial. Várias causas levam à obesidade, inclusive o comportamento, que aí entra muito para as parcerias que eu gosto de ter com os psicólogos, porque é justamente essa questão. Ai, a minha vida é difícil, ai, meu trabalho é assim, então eu vou comer. Né? Mais ou menos de forma bem simples, tentando explicar. Então, a obesidade é multifatorial, pode ter fator genético, comportamental, social, fisiológico, hormonal, enfim. Então, não é uma coisinha só, tipo o limão, que vai fazer com que eu ative várias dessas vias que causam uma doença e fazer com que essa pessoa emagreça, Sim. tá? Então, o limão tem outras tarefas. Eu diria que ele tem um pH bem ácido, então ele potencializa, favorece a nossa digestão, especialmente a digestão do estômago. Uhum. Nada muito ácido pode chegar quando a gente toma o limão em jejum, né? Nada muito ácido pode chegar assim ao intestino. Então, a gente já dá um bom dia para o nosso fígado, para o nosso pâncreas também, para eles agirem ali, liberarem, por exemplo, bicarbonato, para neutralizar essa acidez lá no intestino. Então, a gente otimiza a digestão. A gente tem algumas propriedades no limão
por exemplo, rutina, luteolina, que são flavonoides super bacanas, por exemplo, para circulação, para saúde neural, para o sistema imunológico. O limão, de todas as frutas, eu acho que é a que menos tem vitamina C, tá? Ela tem muito pouca vitamina C. Mas ela tem essas outras propriedades e ela é bem ácida. Então, ela vai favorecer esse sentido. Digestão, a produção, o estímulo da produção do muco protetor pelo organismo, mas falar que ela vai ativar vias diretas de emagrecimento Não é ainda por é, eu aí, acho, né? um exagero. É. A A gente não pode Stephanie, confundir causalidade com casualidade, são coisas um pouquinho diferentes. Tá? Mas com certeza você ter hábitos saudáveis, como por exemplo, colocar o limão na sua alimentação, vai te favorecer. me pediram para eu falar bom dia o pessoal do Face que entrou aí também, então o pessoal do Facebook que está aí assistindo a gente, que está mandando aí uns Ah, ois, que estão mandando perguntas também já. Olha, Bia, tô achando que essa live vai demorar umas 4, 5 horas para a gente poder acabar, hein? Ainda bem que o Insta vira pra gente e fala assim, ó, chega gente, vocês já estão falando demais. Né? E aí ele tira a é, gente do ar. A Stephanie falou isso daí, né? Que ela aprendeu muito com você, do assunto anterior, aprendeu muito com você quando adaptou o paladar. Tudo fica mais fácil ainda com uma criança, ela sendo fácil de moldar, né? A cabecinha deles é mais fácil de montar, né? Ensinar o que é saudável. ela é nossa aluna lá da faculdade, Ah, João. que legal, que legal. Que bom que você está aí, que bom que você veio. Seja bem-vinda. É, Quem alguns pergunta, ex-alunos aí também. que bom, que legal. Não, é bom o pessoal vindo, né? E aí eles podem contribuir com a É, gente também, contribuir com todo o pessoal que está aí assistindo, né? tem uns Olha, alunos falando que estão com pode saudade falar. das aulas, eu também, viu? Tô morrendo de saudade de dar aula para vocês. Aluno é interessante, né? Eles sentem saudade das aulas depois. Durante as aulas eles não querem assistir, não é verdade? E reclamam que a gente passa muito trabalho, isso e aquilo. Aí depois fica, ai que Libera muito saudade das aulas. tarde, que termina a aula tarde. Não é? Pois é. Uma pergunta lá do Facebook. Essa você vai ter que responder com carinho aí, porque é da minha mãe, tá bom? Ai, que legal! Darcy, minha mãe. É. Ela diz que ela ama sorvete. E agora ela tem uma gelateria na frente da sacada do prédio dela. Descobrir que é Hum, mais saudável que o sorvete. Toda semana me dou o prazer de tomar uma casquinha. Estou errada? Pode falar. hum. Não é porque é minha mãe, não. Pode falar, pode falar. Olha, é uma pergunta difícil, porque assim, a gente tem que avaliar toda a alimentação. Se a alimentação da senhora, né, da sua mãe, for assim, um primor, talvez essa casquinha de sorvete não pese em nada. Mas se a gente já tiver alguma outra comorbidade associada, por exemplo, diabetes, colesterol alto, né? Ou triglicérides alterado, aí a gente tem que ir com mais parcimônia nessa ingestão da casquinha toda semana. Eu vou dar uma dica. Descasca a banana bem madurinha e congela. Aí depois dela bem congeladinha, já pica e congela picadinha. Ela bem congelada, coloca no mixer ou no liquidificador e bate bastante, com bastante paciência. Pode colocar um moranguinho, pode colocar um pedacinho de manga, pode colocar uma colherzinha de pasta de amendoim. Vai virar um sorvete. Mas como é de fruta, a gente chama de sorbet, tá? E é uma delícia. Pode colocar canela, baunilha, vai ficar muito bom. E quando der muita saudade lá da casquinha, vai lá e toma, né? Mas assim, essa coisa de sistematizar também toda semana, tem que ter cuidado como está a alimentação no dia a dia, se ela está bem equilibradinha, bem saudável, porque senão é mais uma coisa, sabe? Para Sim, prejudicar, para sim. subtrair ali, né? Mas é verdade Saúde da mesmo gente. que esse sorvete, Gelato. o gelato, ele é melhor do que o sorvete normal? É verdade. Geralmente o gelato ele é feito da polpa da fruta ou vamos supor que seja do chocolate, né, do cacau, açúcar e o leite ou creme de leite fresco. Geralmente é isso. São 3 a 4 ingredientes. Tanto Tá. é que se faz uma porção muito menor e porque não tem muito conservante, então
vai acabar estragando, né? Fazem porção muito menor deles para vender e ele é bem mais caro. Sim, Porque com o certeza. sorvete tem bastante gordura vegetal no meio, tem bastante emulsificante, tem bastante aditivo alimentar, corante, aromatizante, várias outras coisas. Ô, Bia, e tem Então, alguma coisa a ver também, eu não sei se eu estou te fazendo uma pergunta, mas é assim, tem alguma coisa a ver também a cerveja e a cerveja artesanal, por exemplo, a cerveja puro malte e a cerveja tem tudo a comum, é a mesma tem coisa? tudo a ver. É a mesma coisa. O bom apreciador da cerveja, né? Ele não toma necessariamente a cerveja estupidamente gelada. Essas cervejas, vou colocar assim entre aspas, comuns, tá? Que eles orientam tomar estupidamente gelada, que ninguém consegue tomar na temperatura ambiente. O que acontece é, quando você tomar algo de muito gelado, você dá uma anestesiada nas papilas gustativas. E isso inibe com que você sinta alguns sabores Olha desagradáveis dessa só, pois cerveja. é. Ah, que tem muita tranqueirinha dentro dessa cerveja também. Ela não é feita só de cevada, ela tem uma mistura de vários outros cereais, ela tem conservante, tem várias coisas aí nessa cerveja. Agora, aquela cerveja que é mais cara e muito mais forte, é até menor o vidro, né? Que a pessoa toma ali uma, duas, ela já tá. Às vezes ela nem quer mais, né? Ela Exatamente. já fica Ela é mais satisfeita, encorpada, né? encorpada, mais amarga, mais forte, às vezes até o teor Sim. alcoólico. Isso tem a ver, sim, tá? Prezar pela qualidade vai favorecer nesse caso. E eu falo que é igual o apreciador de vinho, né? O apreciador de cerveja, ele não quer ficar bêbado da cerveja. Ele quer saborear aquilo e ir para casa bem, né? Sim, sim, com certeza. E eu sou um É. desses, né? Na verdade, eu não gosto da cerveja comum. Então, aos finais de semana, eu tomo sempre uma garrafinha de uma dessas que são um pouquinho mais caras, mas para poder, né, sentir E que paladar, tem aromas, degustar, né? sabe? Elas têm aromas, né? Tem a cerveja de café, de chocolate, tem a cerveja com gengibre. Elas também têm os aromas específicos, né? Sim, pois é. Eu tô olhando aqui para o notebook porque o pessoal do marketing está me avisando o seguinte, né? Que tá todo mundo aí, tá sendo um sucesso, o pessoal tá gostando, tanto aqui quanto lá Que bom, no Facebook e tal. O tempo está feliz. curto, o tempo está acabando. O Instagram ele vai dar só mais 8 minutos para a gente poder continuar falando e ele vai querer cortar isso daí, né? E aí tem muita pergunta aqui, muito papo, né? E aí ele está sugerindo que a gente possa Colher se- mais uma. ou pegar mais as perguntas e de repente te chamar para um outro dia, porque eu penso assim, você está com um nenenzinho novo e eu fico preocupado Tá com isso que você tem aqui, o ó. seu dia e por aí Olha vai, né? lá. Olha lá, falem oi, pessoal. Eu adoraria continuar isso aqui durante um bom tempo, mas eu estou um pouquinho preocupado com estender isso. E você tem o seu dia e eu acho Já talvez. tá até dormindo, já. Já Pois. mamou, já tá até dormindo aqui. E aí eu não sei, talvez eu entenda que seja melhor a gente dar continuidade nisso em um outro dia, até para você poder ter o teu dia melhor, Combinado, não é? Mas eu combinado. quero fazer Outro mais café uma. no divã, eu vou amar. Então, eu achei que foi muito legal, o pessoal veio, tem muita gente querendo saber muita coisa. A gente quase nem teve tempo de debater, eu e você, e discutir um pouco, não é? Eu acho que o Instagram ele É, dá muito pouco tempo para a gente poder ficar falando. Mesmo que ele volte é, depois, eu acho que é um problema porque você corta o assunto no meio, ele tem que ter um tempo entre um papo e é. outro. Então, eu pretendo te fazer mais uma última perguntinha, e aí, se você me permitir, eu vou te falar assim: olha, vamos ser mais rapidinho, só essa resposta, eu e você, para a gente fazer um fechamento disso, tá bom? Tá A bom. gente tem só mais 6 minutinhos, então, se você puder dar uma respostinha, né? Mais rápida, deixa comigo. Rápida, por exemplo, existe alguma diferença para quem fez uma para alimentação, para quem fez cirurgia, por exemplo, especificamente uma cirurgia de joelho, né? Auxiliar na recuperação? Ah, Sim, é bom. É bom a gente tomar cuidado com a quantidade calórica do dia, porque essa pessoa vai ficar mais parada, mais em repouso, para ela não ganhar peso e aí prejudicar justamente a recuperação de um joelho. E priorizar a ingestão de algumas proteínas, de algumas vitaminas relacionadas com a produção de colágeno e cicatrização.
Então, faz diferença sim. Alguns alimentos mais anti-inflamatórios, inclusive. Tá. Pessoal, é o seguinte, eu vou já finalizando para não ser mal educado do Instagram vir e cortar a gente no meio do caminho. E eu não agradecer muito a Bia por ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui bater um papo com a gente hoje, principalmente na situação que você está atualmente com o bebezinho, né? Agradecer Não, mas todo foi um mundo que está prazer, aí, eu que que veio, agradeço. né? Eu já vou abrir para você fazer seu agradecimento aí, porque eu quero agradecer todo mundo. Eu acho que foi um sucesso hoje. A gente vai voltar. Eu vou convidar a Bia de novo para mais um papo, tá, pessoal? Obrigado a todos por estar aí. Bia, obrigado de coração, tá bom? Se quiser falar alguma coisinha para a gente poder fechar. Não, é que eu tô vendo tanta gente legal aqui, tanta gente comentou Muita sobre gente. mudanças que levou para a vida, assim, então eu acho que isso que é gratificante, né? Eu falo que tem gente que fala que dinheiro dá poder, né? Eu falo que não, é o conhecimento que traz poder pra gente, poder de escolha, de escolha de um caminho, né? E estudar sempre e transferir isso para as pessoas é algo que enche o meu coração. Então, que bom que meu filho está aqui comigo, já está aprendendo desde pequenininho. Tá? Pois Então, o é. prazer foi meu pelo Obrigado. convite. Sempre que você quiser, conte comigo. Eu gosto muito de você, gosto muito desse bate-papo também e Legal. de poder orientar pessoas, né? Então, eu é Eu que acho agradeço, tá? Foi meu. você falou uma coisa muito verdade, né? O que a gente estudou, o que a gente pôde aproveitar da nossa vida, é importante transmitir isso para todos. Eu falei nas outras lives, eu não estou ganhando nada com isso, mas eu estou ajudando as pessoas nesse momento a entender que a gente está todo mundo junto, que é importante a gente poder conversar. Eu vou sempre trazer profissionais interessantes, pessoas que podem contribuir para a gente o máximo possível de informação, né? Para que a gente possa levar bem esses dias aí que a gente tem vivido de um jeito tão complicado, né? Tão triste, tão negativo, esse medo constante, né, Bia? Se reinventar, né? Se Pois reinventar é, nesse momento de quarentena e entender agora a nova rotina é muito importante. E passar tudo isso que a gente conversou para frente, para as pessoas que vocês conhecem, que não puderam assistir, pois é, porque eu acho que a pior avareza que existe, João, é a avareza de conhecimento, né? pois é. Então, e a gente compartilha, assim, isso é importante. E eu peço desculpa àqueles que eu não consegui responder, fazer a pergunta, né, para a Bia poder responder para vocês hoje por causa do tempo, mas eu prometo para vocês que a gente vai voltar e aí vão estar todas anotadas aqui, a gente continua esse papo de um jeito bem interessante, de um jeito bem assim didático, né, tranquilo, onde todo mundo pode participar e trazer seus comentários aqui para a gente também. Só lembrando todo mundo que o Café no Divã está todo sábado aqui, né, para a gente poder sempre conversar. Eu trouxe a Bia hoje, provavelmente sábado que vem eu vou responder algumas perguntas da questão psicológica e tal, e aí a gente vai trazer aqui 15 dias mais uma pessoa para conversar com a gente. Mas fiquem ligados aí nas redes, porque sempre tem propaganda, sempre avisando vocês aí com uma certa antecedência do que é que a gente vai falar nos finais de semana. Tá bom? Pessoal, então é isso. Temos 2 minutinhos só. Obrigado, pessoal do Instagram que veio e bombou aqui hoje. Obrigado, pessoal do Facebook que entrou lá e bombou também. Bia, de novo, obrigado de coração. Obrigado, Miguel, que veio aí e liberou a mãe por uma horinha para poder conversar com a gente. O vídeo vai ser disponibilizado aí nas redes para quem não assistiu poder continuar assistindo. Tá bom? Obrigado por estarem dando força para que a gente continue com um trabalho como esse. Tá bom? Porque é importante a gente sentir que está todo mundo junto, que a gente está todo mundo unido nesse momento. Ninguém está sozinho na casa de vocês, não. Se a gente tem a opção de poder se reunir aqui, que seja no sábado, às 10 horas da manhã, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente ver o quanta coisa boa. Saiam um pouco aí das notícias negativas que vocês estão vendo aí. Um grande abraço para todo mundo. Bia, obrigado. Obrigado para todo mundo, Beijo, gente. um Adeus. abraço. Tchau, tchau. Ah.